E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Eric. Hoje é dia 19 de setembro de 2023 e nesse vídeo vamos falar dos advérbios. Muita gente tem medo, né, dos advérbios. Aquela lista enorme, né? Intensidade, não sei o que mais. Mas a gente não precisa decorar essas coisas, pessoal. Vamos entender o que são os advérbios. O time jogou. Dá uma olhada nessa frase. Agora embaixo, o time jogou bem. Repara que o bem está caracterizando, modificando o verbo jogou, que é, na verdade, o verbo jogar, né? Que está aí conjugado no passado, né? No pretérito perfeito. E na frase de baixo, o time jogou muito bem. Novamente, agora você tem um advérbio modificando outro advérbio, né? E isso mesmo. E essa última frase, o estádio estava muito organizado, né? E aí você tem um advérbio modificando o quê? Um adjetivo, que é organizado. Por isso, pessoal, o advérbio ele modifica um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio, ok? Mas a maioria, na verdade, modifica só o verbo mesmo. Os únicos que modificam adjetivos e advérbios são são os de intensidade, ok? E quando formos falar de sintaxe, pessoal, aí nós vamos entender o advérbio sob um outro nomezinho que é adjunto adverbial. É a mesma coisa, mas lá vai ser no universo da sintaxe, ok? Uma observação. Os advérbios terminados com sufixo mente, ou seja, aquela partezinha que a gente põe na parte final da palavra, né, são derivados de adjetivos e chamados de advérbios nominais. Isso mesmo. Então, quando utilizamos mais de um advérbio nominal numa mesma frase, o sufixo mente, você joga ele só no último. Então, por exemplo, aqui, ele falou calma e respeitosamente. Não ele falou calmamente e respeitosamente. É errado dessa forma, ok? Aqui, pessoal, uma breve classificação dos advérbios. Isso aqui você acha aí no Google, em qualquer navegador onde você for, né? Mas é só para você ter uma ideia, né? De afirmação, sim, certamente, realmente, efetivamente, negação, não, tão pouco, de dúvida, talvez, quiçá. Nossa, de onde vem esse quiçá, Eric? Quiçá é a mesma coisa que talvez. Acaso, provavelmente, porventura, de intensidade, né? Muito comuns. Muito, pouco, bastante, mais, menos, tão, meio, completamente. Olha o mente aqui entrando. Ó. Excessivamente, demais, demasiadamente, também pode ser nada. De lugar, abaixo, acima, aqui, ali, acolá, cá, lá, além, a quem, enfim. De modo, muito importante esse aqui, hein, pessoal? Bem, mal, depressa, devagar, alerta, melhor, pior, calmamente. Olha, repara que aqui nós temos também o mente, só que ele está no modo, ok? É de modo calmo, de modo livre, ok? Quase todos os advérbios aí terminados em mente são de modo, ok? De tempo, agora, hoje, amanhã, depois, ontem, enfim. Essas são as principais circunstâncias, né, expressas pelos advérbios, né? Mas como o advérbio é uma coisa muito heterogênea, pessoal, que apresenta muitas facetas, digamos assim, a coisa pode ir muito além, né? Você tem, por exemplo, de assunto, né? Conversar sobre, né? De causa, morrer de rir, de companhia, sair com os amigos, de conformidade, construiu a casa conforme, olha aqui o conforme, de instrumento, com, né, caneta azul, escreveu a redação com caneta azul, advérbios interrogativos, muito importante isso aqui, pessoal, como, onde, por quê, quando, ok? Locuções adverbiais, né? São aquelas expressões que têm um valor de advérbio, apresentam e transmitem a mesma coisa, mas elas são o quê? Iniciadas por preposição. Deixa eu marcar aqui. Iniciadas por preposição, tá bom? Exemplo, às pressas. Repara que você tem aqui uma preposição, né? Você tem tanto o artigo a, quanto você tem a preposição para, às pressas, de repente, né? Porque você pode substituir isso daqui por repentinamente, né? Que é o advérbio de modo, né? À noite, às vezes, em breve, com certeza. Gente, pelo amor de Deus, não me escreve com certeza com um N junto do certeza. Não existe, ok? Com certeza.
né? E superlativo absoluto, analítico, muito perto, sintético, pertíssimo. Né? Você tem esses graus, né? E você tem também esses graus em modo, tempo, lugar, intensidade, ok? Você pode comparar, né? Tão perto quanto, repara que aqui no quanto você pode também substituir por como. É a mesma coisa, tá? De superioridade, né? No caso do analítico, mais cedo que, sintético, pior que, não é menos mal, né? Ou mais mal, é pior, né? Então você tem o modo sintético aqui no caso da superioridade, né? Ou inferioridade, menos rapidamente que, né? Vamos fazer uns exercícios aqui, 2 exercícios rapidinhos, só para a gente pegar a mão, ver mais ou menos como isso aparece nas provas, né, que muito nos interessa. Ó, exercício da FUVEST. Assinalar a alternativa que registra a palavra que tem o sufixo formador de advérbio. Acabamos de falar, né, pessoal? O sufixo é aquela partículazinha lá, aquele finalzinho que você vai complementar no final da palavra. Aqui, pessoal, desesperança não pode ser, porque você tem aqui o prefixo des, né? Pessimismo também não, né? Porque você tem aqui, no caso, formando, mas não um advérbio, né? E sim um substantivo. Empobrecimento, você tem aqui um prefixo. Então, por mais que você tenha aqui depois, mas você já tem um prefixo, então não encaixa. Extremamente, muito bem. É essa daqui, né, pessoal? Acabamos de falar do mente. Vai cair muitas vezes na sua prova esse mente, ok? Então, alternativa D, de delta. Exercício da PUC. Mais um exercício, pessoal, de textão. Olha só, olha o tamanho desse texto, ó. Meu Deus do céu. Viu textão em prova de língua portuguesa? Vai para o final, vê se você consegue, só com a informação do final, já resolver. Nesse caso, você vai conseguir. E eu te digo que quase sempre você vai conseguir. Tá bom? Olha só. De acordo com o discurso gramatical tradicional, advérbio é palavra invariável que expressa circunstância e incide sobre verbos, adjetivos e até mesmo advérbios, conforme a gente viu agora há pouco, né, pessoal? No entanto, extrapolando esse discurso, sabe-se que como modalizador, em vez de exprimir uma circunstância, tempo, lugar, intensidade, etc., relacionada a um verbo, advérbio ou adjetivo, o advérbio pode revelar estados psicológicos do enunciador, como, por exemplo, pessoal, uma opinião, ok? Isso se vê em, vamos ver aqui, ó. Basta uma torcida muito forte para que se produza um resultado positivo. Não é aqui caracterizador, né, pessoal, como ele coloca aqui de um estado psicológico, só está intensificando. Então, essa daqui, não. Infelizmente, a vida real exige mais do que boas intenções para seguir o vetor do progresso social. É exatamente essa aqui, pessoal. Por quê? Porque o infelizmente, ele está caracterizando um ponto de vista, uma opinião de quem falou isso daqui, né? Então entra num aspecto psicológico, né, desse emissor dessa opinião, ok? Alternativa B, nem precisamos olhar as demais. Tá bom? Espero que você tenha gostado, é um assunto tranquilo. Como eu disse, não é necessário decorar um por um, mas é interessante você ter uma boa noção a ponto de identificar, né, aquilo que é mais, digamos, prioritário para você compreender, né, e não errar na hora de entender ou identificar quando uma palavra é um advérbio ou não. Ok? Muito obrigado e te vejo no nosso próximo vídeo de língua portuguesa. Até lá!